Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Ottoni, sejam muito bem-vindos a esse curso de SEO GEO. Eu trabalho com SEO aí já há mais de 10 anos e com essa mudança toda que as LLMs, as IAs trouxeram a partir do ano passado, eu também comecei a trabalhar com GEO, que é a otimização aí para os mecanismos de busca das LLMs, né, das IAs. E nesse curso eu quero trazer para vocês aí todo o conhecimento que eu venho acumulando ao longo desses 10 anos e o que é relevante ainda hoje, tanto para o seu site, ou se você quer migrar para a área de SEO e GEO, ou se você quer, enfim, começar a trabalhar com isso ou aprimorar os seus conhecimentos, né, em relação a SEO e GEO, este é o curso certo para você. A gente tem alguns módulos que eu vou apresentar e eu vou deixar eles aqui no YouTube, beleza? Então, sem mais delongas, porque eu não gosto muito de ficar aqui falando muito no começo, porque eu sei que vocês querem ver de fato o conteúdo, vamos começar esse curso, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, fiquem à vontade para sempre me acionar ali nos comentários, tá? Então podem ficar à vontade para me questionar ali nos comentários que eu tento responder o quanto antes ali para vocês, beleza? Bom, pessoal, antes de começar o curso, vamos falar um pouquinho do nosso roadmap, né? O que vocês vão aprender nesse curso aqui de SEO GEO, tá? Bom, a gente vai passar primeiro pelos pilares, tá? Que são aí os pilares de SEO e de GEO. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos, as bases, entender o que de fato significa cada uma dessas siglas. Depois a gente vai falar sobre algo que é extremamente importante, que geralmente costuma ser o início de uma boa estratégia de SEO e GEO, que é análise de concorrência. Então a gente vai falar um pouquinho sobre análise de concorrência, vamos entender os concorrentes, o que a gente pode tirar de insight que os concorrentes ali já estão fazendo, que vocês podem aplicar no seu site ou no site do seu cliente. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre análise de palavra-chave, então eu vou falar para vocês como que hoje é possível ainda fazer uma análise de palavra-chave que seja relevante para você trabalhar conteúdos, otimizar suas páginas ali de produto, de serviço, para que elas continuem sendo encontráveis facilmente. Aí a gente vai para um ponto mais tech ali, mas pode ficar tranquilo que eu sempre tento trazer de uma forma, né, a traduzir isso para qualquer pessoa entender, que é a parte que é extremamente importante do SEO e do GEO, que é como eu mantenho o meu site saudável, né? Como que eu mantenho o meu site ali bem visto aos olhos dos mecanismos de busca e dos algoritmos por detrás das LLMs. E aí eu diria que a gente tem 2 tiers nesse curso, né? Esses pontos que eu falei ali para vocês seriam os pontos essenciais que qualquer pessoa que quer trabalhar na área ou atuar em cima de uma estratégia de SEO GEO precisa saber. E aí eu também coloquei um tier mais profissional. Então, se você de fato quer trabalhar com isso, você quer trabalhar em agência, quer ter os seus próprios clientes, etc., você também precisa passar pelo tier profissional. E aí nesse tier profissional eu vou falar sobre como criar conteúdo otimizado hoje com as LLMs. Vou falar sobre um ponto também que é extremamente importante, que é a questão da autoridade off-page. E por fim, a gente vai fechar falando um pouquinho sobre GEO, um módulo só sobre GEO, o que a gente sabe até hoje, né? Então, ao longo aí dos últimos 2 anos que a gente aprendeu sobre os algoritmos por detrás do ChatGPT, do Gemini, enfim, das outras LLMs que surgem a todo momento, e o que é relevante você saber para que você se mantenha sempre ali atualizado e que você saiba otimizar o seu site, o site do seu cliente, para vocês serem citados, mencionados nas LLMs. Então, sem mais delongas, roadmap visto, vamos direto ao curso, né? Então vamos começar aqui pela parte teórica, que é extremamente importante, tá? Pessoal, primeira coisa que a gente precisa estabelecer aqui é o seguinte: o que é SEO, tá? Então, SEO significa Search Engine Optimization, ou, em outras palavras aí no português, otimização para mecanismos de busca, tá? Então, o que significa isso na prática é o seguinte, que a gente está estudando, você agora, né, que está vendo esse curso aqui, você vai entender como que o algoritmo por detrás de um mecanismo de busca, como, por exemplo, o Google, o Yahoo, o Bing, sim, o Yahoo ainda existe e, inclusive, existe com tudo, tá fazendo coisas aí, lançando produtos até hoje. E como que funciona o mecanismo por detrás desses mecanismos? Por quê? Porque uma vez que você sabe como eles funcionam, se você tem um site, uma marca que você precisa fazer aparecer ali, você consegue decodificar, né, o funcionamento dele para que você adeque o seu site, o site do seu cliente, para que você apareça à frente da concorrência. Isso é o principal em relação a SEO.
E o melhor, sem pagar, porque aqui a gente está falando de otimização orgânica, tá? Então a gente não tá falando de anúncio, a gente não tá falando de como você aparece no Google pagando, a gente tá falando de como você aparece no Google gratuitamente. Claro que não é sempre 100% grátis, porque você tem que fazer um investimento para isso, né? Então você vai precisar escrever conteúdo, provavelmente você vai ter que usar alguma ferramenta, você vai ter que, tipo, assistir um curso como esse, então você vai ter que colocar tempo ali para estudar o algoritmo. Então não é 100% de graça, mas claro, melhor do que ficar pagando anúncio, ficar pagando por clique, não é mesmo? Então, é por isso que o SEO existe, tá? Então, o objetivo principal do SEO é fazer com que as marcas sejam vistas nas buscas, tá? E aí agora, com as LLMs, com o ChatGPT, com o Gemini e assim por diante, a gente diz que você não deve só ser visto, porque a gente sabe que muitas vezes você vai fazer uma busca ali no Google tradicional, e muitas vezes a pessoa já nem clica mais, né? Porque você procura alguma coisa ali, o AI Overview ele já traz o sumário na resposta ali do que você está buscando, então você nem precisa clicar naqueles resultados tradicionais. E aí, com isso, tornou-se relevante a gente ser citado. Como que a gente é citado? Como que a gente é mencionado para a solução que o meu usuário está buscando, né? Para o meu prospect está buscando. É isso que a gente vai aprender aqui nesse curso também, tá bom? Então, como que a gente faz tudo isso? A gente estuda o algoritmo por detrás do Google, o algoritmo por detrás do ChatGPT e assim por diante. Isso é fazer SEO, eu estudar o algoritmo e eu guiar o meu cliente, guiar você, guiar o seu site para que ele esteja dentro ali da boa qualidade, né, dos critérios de boa qualidade estabelecidos pelas empresas por detrás desses algoritmos, por detrás desses mecanismos de busca. Então, não tem segredo em relação a isso. Bom, diante da questão ali das IAs, né, do surgimento das IAs, do ChatGPT, etc., passou-se a existir duas novas siglas nesse nosso universo de SEO, tá? AIO e DEO. Aqui se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, eu tenho um vídeo que fala exatamente sobre essas diferenciações, né, dessas siglas, mas só para vocês ficarem aqui na mesma página aqui, o AIO significa AI Optimization, né? Então é basicamente a sigla, ela tá fazendo referência a você fazer otimização de conteúdos para o AI Overview e os resultados híbridos aqui do Google e também, claro, a gente não tá falando só de AI aqui no caso do Google. Aqui eu tô falando, quando eu falo de AIO, eu entendo que seria eu otimizar conteúdo para LLMs. LLMs, se você não sabe o que eu tô falando, literalmente é uma sigla ali que significa Large Language Models, né? Então, modelos de linguagem grandes, né? Então, basicamente, o ChatGPT é uma LLM, o Gemini é uma LLM. Então, basicamente, é isso que eu tô falando aqui, tá? Então, I/O é eu fazer conteúdo otimizado para que ele seja citado, que ele seja mencionado dentro de uma LLM. E DEO, o que é o DEO, pessoal? DEO significa Generative Engine Optimization, otimização para busca generativa. Enquanto em I/O eu estou falando do conteúdo especificamente, em DEO eu estou falando de tudo que abrange o universo das otimizações para que eu seja mencionado e citado. E aqui incluem-se questões relacionadas à parte técnica, por exemplo, né? Então SEO e DEO não é apenas eu fazer conteúdo, selecionar a palavra certa, é eu ter um site que ele seja muito bom a nível de performance, conforme a gente vai ver no módulo de tech. Então, é muito importante a gente entender essas diferenças dessas siglas e entender o que é SEO, I/O e DEO antes de a gente seguir aí para os próximos passos. Então, em resumo, vamos sumarizar tudo que a gente aprendeu aqui até agora. SEO significa o quê? Search Engine Optimization, que é a otimização para mecanismos de busca tradicionais, como Google e Bing. Eu, como profissional de SEO, também considero que tudo que a gente faz para LLMs também é considerado SEO. Eu também estou estudando o algoritmo por detrás ali do mecanismo de busca, que eu considero que o ChatGPT ele também é um mecanismo de busca, assim como o mecanismo de busca do TikTok, do YouTube, etc. Então eu também considero que eu estou fazendo SEO, mas existe na prática essa diferenciação em siglas. Então, para não ter confusão, SEO, mecanismo de busca tradicional, Bing, Google, Yahoo. I/O significa, literalmente, eu otimizar conteúdo para as LLMs. E DEO significa otimização
para a busca generativa, que aqui incluem-se tudo, né? Então inclui-se toda a parte técnica, toda a parte de otimização off-page e assim por diante. Então é muito importante a gente lembrar aí o que é cada uma dessas siglas, porque a gente vai usar elas aí ao longo do curso, beleza? Então, próximo assunto que a gente vai abordar aqui é como que os buscadores funcionam. Porque agora que você sabe o que é SEO, IO e GEO, você precisa começar a entender qual que é o mecanismo por detrás dos mecanismos de busca. Começando por os mecanismos ali tradicionais, Google e Bing. Como que eles funcionam, pessoal? Você já parou para pensar que quando você vai ali no Google e você pesquisa por alguma coisa, como que é a lógica por detrás daquilo? Como que aquilo funciona? Então, vamos pensar juntos, tá? Então, existem 3 passos aqui essenciais que fazem com que o Google funcione do jeito que é, tá? Existe o rastreamento, a indexação e o ranqueamento. Rastreamento, pessoal, nada mais é do que o ato ali dos robôs, os robozinhos que estão por detrás do Google, que a gente chama na área de crawlers, de eles rastrearem o seu site, ou seja, eles fazerem uma leitura do seu site para que ele entenda o que existe de conteúdo em seu site. Então, isso é o processo de rastreamento. Uma vez que ele rastreou o seu site e ele entende que as páginas existem, ele entende a estrutura do seu site, ele inicia o processo de indexação. Indexação nada mais é do que o processo de ele pegar o que foi rastreado e colocar à disposição dos usuários. Então ele indexa na busca. Então quando você coloca um site no ar, você torna esse site ativo, você coloca ele, publica ele, e você quer que ele apareça no Google, é necessário ele passar pelo processo de rastreamento. Então você diz para o Google, olha Google, meu site existe, tá? E se você não sabe como fazer isso, Google Search Console tem vídeo aqui no canal também, se você estiver assistindo no YouTube, para ver mais sobre isso. Então você diz para o Google, olha, meu site existe agora, e aí a partir disso o Google vai passar a rastrear o seu site e ele vai passar a indexar o seu site. As páginas que o seu site que o seu site compõe vão começar a aparecer no Google, tá? E aí eu tenho um processo que ele é o principal quando a gente fala de SEO, que é o quê? Ranqueamento. Então, o que é que a gente fala tanto de ranking? Porque na busca tradicional, pessoal, na busca do Google, a gente tem sempre teve, né, desde o princípio, um número de resultados por página. Então, quando você acessa a página do Google, né, a busca tradicional, ela tem o AI, a gente tem o AI Overview agora, a gente geralmente tem anúncio antes do AI Overview, e aí, abaixo do AI Overview, a gente costuma ter 10 resultados. Caso isso tenha mudado, quando você estiver assistindo esse curso, normal, tá? Pode ser que o Google altere isso, mas a lógica do que eu vou falar aqui ao longo de todo o curso é a mesma. Então, eu tenho sempre 10 resultados na busca. O ranqueamento seria o processo de o seu site, vamos supor que eu vendo canecas, né? Então eu tenho uma caneca aqui e eu vendo canecas, eu tenho um e-commerce de canecas. Quando eu coloco a página da minha caneca ativa para vender, eu quero que a página da caneca ela passe a aparecer no ranking, né, ali nas primeiras top 10 páginas, para quando alguém procura caneca. Então, existe um processo de ranqueamento em que o Google vai entender o seguinte, olha, a lojinha do Luiz vende caneca. No entanto, eu tenho várias outras lojas que vendem caneca. Então, ele tem um processo ali para selecionar quais são, aliás, as lojas que são mais relevantes para quem está procurando caneca. E aí que inicia-se esse processo de concorrência orgânica, do ranqueamento, né? Que a gente começa a falar de ranking. Então, começa a haver uma preocupação de, tipo, a loja do Luiz está ranqueando em qual posição para caneca, que é o que eu vendo, tá? Daí que inicia-se o processo de ranqueamento. Como que eu faço para ranquear melhor? Então, quando eu começo um site, quando eu coloco a minha caneca lá para vender do zero, eu não vou começar a aparecer para caneca na primeira página do Google, porque eu tenho vários outros sites que vendem caneca. Só que de pouquinho em pouquinho, conforme eu vou aplicando tudo isso que eu estou trazendo para vocês aqui, você começa a fazer parte do jogo. Você começa a
entrar ali no game, né, entre aspas, do Google e dos buscadores tradicionais, porque você começa a obedecer o que eles dizem que são as melhores práticas. Então, se o seu site carrega mais rápido, se você tem mais conteúdo relacionado à caneca que traz mais relevância para o seu site, entre outros aspectos, você começa a ter um melhor ranqueamento para a caneca. Então, isso é o processo de ranqueamento. São centenas de sinais, tá, que as páginas aí já indexadas enviam para o Google, e aí o Google, a partir ali de um mecanismo próprio, ou Bing, enfim, ranqueia quem é mais relevante, tá? Agora, você já parou para pensar em como que as LLMs, no caso, funcionam? Porque eu expliquei aqui como que o Google tradicional, né, ou seja, os buscadores tradicionais, o Google e Bing, funcionam. Mas e as LLMs? Como que elas funcionam? No caso das LLMs, pessoal, são 3 etapas principais, tá? Eu tenho coleta e treinamento, que é a parte ali de rastreamento. Então, as LLMs, elas são treinadas com grandes conjuntos de dados. Vocês já devem ter ouvido falar aí, já devem ter visto notícias aí de várias cidades, né, ao redor do mundo, mas majoritariamente nos Estados Unidos, mas na China também tem bastante cidades que acabaram sendo, entre aspas, invadidas por data centers, né, por lugares ali onde você tem máquinas gigantescas, computadores gigantescos que armazenam todas essas informações por detrás dos modelos de LLMs, de IAs que a gente está acostumado, como por exemplo da OpenAI, do ChatGPT, da Meta, né? Então, entre outras empresas de tecnologia. Então, você precisa ter um ambiente físico para armazenar todo esse conjunto de dados. Então, antes de o ChatGPT ele ser lançado para o mundo, ele criou uma database gigantesca de informação, que foi se acumulando, e aí conforme os usuários, a gente aqui começou a utilizar, ele foi acumulando mais treinamento e continua, que é o que acontece com as LLMs. Elas são, conforme a gente vai conversando mais com elas são treinadas. Até hoje, aliás, né, no YouTube tem vídeos até sobre isso, existem pessoas, né, humanos reais ali, também que continuam treinando manualmente skills, né, habilidades específicas das IAs, né, então análise de documentos, análise de imagem, né, então isso é feito ali grão por grão, né, o humano vai lá e treina esses modelos de linguagem, então isso também acontece. Então, o primeiro passo das LLMs é a coleta e o treinamento, que a gente que usa, né, a gente que é o usuário final, nem enxerga, né, esse processo, obviamente. Aí existe todo um processo de codificação e memorização estatística, que é equivalente ao que seria ali da indexação do Google, né? Então, eles vão lá, jogam todo esse material, né? Tem todas essas empresas aí por detrás treinando esses modelos, jogam isso no algoritmo, o algoritmo faz o processo de codificação e de memorização e, a partir daí, começa a fazer o que seria, tipo, a indexação. E aí, a partir disso, a gente tem o terceiro passo, que seria o passo de recuperação e geração, que seria equivalente ao processo de ranqueamento, né, que a gente enxerga lá no Google. Então, 3 processinhos. Aí, claro, no final, a gente tem um output, que é o que a gente enxerga, né? Então, a gente vai lá no ChatGPT, vai no Gemini, vai no próprio Google, pesquisa alguma coisa, o modelo vai trazer uma resposta pra gente com citações, com menções, né? Então, ele sempre vai recomendar, ele vai dar a fonte da onde ele está trazendo aquela informação, quando você está fazendo uma pesquisa relevante. Então, é semelhante ali ao que a gente tem com o Google, né? Os dois têm em comum que eles têm databases, né? Então, eles têm database de armazenamento, ele tem um processo de memorização, eles têm um processo de indexação e de ranqueamento. Então, é a mesma coisa, só que existem regrinhas específicas que dão ali sinais mais claros para as LLMs de que você é mais relevante comparado com o Google, tá? Por quê? Porque a forma como as pessoas conversam com as LLMs, com o ChatGPT, né, com o Gemini, mudou muito de como a gente conversava com o Google tradicional, né? Não sei se vocês lembram aí, que pegaram toda essa fase do Google junto comigo ali, do início do Google, a gente começou fazendo pesquisas mais abrangentes, né? Então, a gente ia no Google, a gente queria, por exemplo, vou trazer um exemplo aqui da caneca de novo, você ia no Google, você digitava apenas caneca, porque você estava procurando caneca. Agora não, agora você vai no ChatGPT e você fala assim, me indique 10 modelos de canecas melhores para fazer para evento, sei lá, alguma coisa desse tipo. Então,
as pessoas elas começaram a ser mais específicas. Isso muda, pessoal, como as respostas também são moldadas, porque antes as respostas que eram dadas no processo de ranqueamento, depois da indexação, elas eram mais genéricas também. Então, tipo, a mesma resposta que eu obtinha quando eu procurava caneca era a mesma que outras pessoas obtinham. Agora, com o modelo de linguagem LLM, né, a gente tem respostas que são muito mais personificadas, personalizadas, né? Então, isso também muda um pouco o nosso jogo ali do SEO/DEO. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí mais pra frente. Então, em resumo, pessoal, nesse módulo, a gente viu então, olha só o tanto de coisas que vocês já aprenderam comigo. Vocês aprenderam já definição de SEO, definição de IO e definição de DEO. Agora vocês já sabem fazer a diferenciação dessas três siglas. E agora vocês também já sabem entender como que funciona o processo de indexabilidade e de ranqueamento e de rastreamento, tanto na busca tradicional quanto na busca da IA, né? Na busca generativa ali das LLMs. Pessoal, se você tá curtindo esse vídeo, só vou te pedir um favor, deixa um like, se inscreve no canal aqui embaixo, porque ajuda bastante pra gente a espalhar esse conhecimento para muitas outras pessoas, combinado? Então, vamos voltar aqui pro curso. Bom, pessoal, aqui seguindo para esse outro módulo, né, a gente tem aqui o módulo de tipos de resultados aí da busca moderna, tá? Então, quando a gente fala de busca moderna aqui, a gente está falando ainda daquela busca tradicional, tá? Da busca ali da busca ali que a gente percebe no Google, no Bing, etc. Só que quando a gente olha para tipos de resultados, eu não sei se vocês já pararam para perceber, mas quando você carrega uma página do Google ali, a gente tem elementos nessa página. E são esses elementos que eu gostaria de conversar com vocês sobre, porque eles são extremamente relevantes se você está construindo uma estratégia orgânica, uma estratégia aí de marketing para aparecer na página de resultado de busca de forma orgânica. Então, a gente tem, obviamente, os resultados orgânicos, que são os resultados clássicos, links azuis. A gente tem agora o AI Overview, que também ali sem segredos, só que a gente tem alguns outros pilares aqui, né, de resultados que são bem relevantes. O primeiro deles é o Featured Snippets, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles aqui mais pra frente, vou explicar pra vocês o que é. Mas a gente tem Knowledge Panel, a gente tem as pessoas também perguntam, a gente tem imagens, a gente tem os resultados de SEO local e a gente tem os resultados de e-commerce. Então, aqui, como eu já havia falado, né, resultado orgânico clássico, o ranqueamento ali, né, como vocês podem ver, então a pessoa procura, tipo, sei lá, ferramenta de RP, o Google ranqueia ali de 1 a 10, né, então lembrando que quem sempre tá nos 3 primeiros resultados é quem geralmente tem o maior CTA, tá, então é quem tem o CTR, ele costuma ser bem maior nos 3 primeiros resultados ali da busca orgânica, tá, então por isso que é tão relevante a gente tentar aparecer ali. O AI Overview, que vocês também já conhecem, que é aquele resuminho ali, né, que a IA traz, tá? Lembrando que o AI Overview, tá, gente, ele costuma ser esse resuminho, mas uma coisa que as pessoas às vezes não percebem é que sempre tem links, né? Então você tem link aqui indo para o site ChatGPT e você tem os links de source, né? Então os links aqui das fontes em que essa informação está sendo gerada, além de os links que aparecem aqui do lado. Tudo isso é potencial de ranqueamento. Se você tem um conteúdo relevante que seguem os pilares que a gente vai trabalhar aqui ao longo do curso, você pode sim aparecer aqui, tá? Outro ponto também que é importante vocês entenderem aí da busca, né, de módulos de busca aqui na busca tradicional do Google, é o Feature Snippet. O Feature Snippet, pessoal, ele é como se fosse uma caixa de resposta ali direta, que ele traz alguns destaques, né? Então, por exemplo, aqui eu procurei melhores restaurantes italianos em São Paulo, e aí ele trouxe aqui alguns destaques de sites que trazem essas listagens para mim. Note que ele fica acima de tudo, né? Ele fica acima dos resultados tradicionais, ele fica acima ali nem apareceu o anúncio aqui no caso para mim, e ele fica acima do mapa, né? Então, por isso que é muito interessante, dependendo do seu nicho, você também aparecer aqui. E eu vou te contar ao longo do curso como que você faz para se assegurar que o seu site apareça aqui, porque existem algumas questões técnicas que o seu site precisa ter para que você apareça aqui no Feature Snippet, tá? Knowledge Panels, pessoal, são os painéis aí de informação sobre
pessoas, né? Geralmente está relacionado à biografia ou a empresas. Então, quando você procura alguma pessoa famosa ou alguma empresa, ele geralmente aparece esse Knowledge Panel. Esse Knowledge Panel, ele é alimentado por várias sources, né? Então, ele tem várias fontes que alimentam ele. Geralmente, de pessoa costuma ser o Wikipedia, mas pode ser fontes próprias até do Google ali, de IA, né? Então, como vocês podem ver, tipo, os dados aqui de dia de nascimento e dia da morte, no caso do Martin Luther King, nem é do Wikipedia, é do próprio Google, porque o Google, obviamente, tem uma database do Martin Luther King. Então, isso também é um ponto que a gente pode considerar, principalmente quando a gente fala de empresas, tá? Outra coisa também, pessoal, que a gente costuma trabalhar em SEO é a parte de People Also Ask, que no Brasil pessoas também perguntam, não? Perguntas frequentes, que aparece lá embaixo. Isso aqui também é muito relevante na parte das LLMs, tá? Então agora na era das IAs é muito importante a gente aparecer aqui nas LLMs, aqui no People Also Ask. E uma forma muito simples de fazer isso acontecer, pessoal, é quando você estiver planejando uma página, planejando um conteúdo, você entender quais são as perguntas que as pessoas fazem sobre a sua página, sobre o seu conteúdo. Isso é tão simples de fazer, porque é literalmente você abrir uma aba anônima do seu computador, vai no Google, joga lá a palavra-chave relacionada ao seu produto, ao serviço que você está oferecendo nessa página ou ao conteúdo que você está criando e veja quais são as perguntas que as pessoas fazem dentro ali da própria página do Google, gratuitamente, sem problema nenhum. Isso é uma das formas que você pode pegar insights e otimizar dentro da sua própria página para responder essas perguntas aqui e começar a ranquear aqui no People Also Ask, tá? Outro ponto também que o pessoal costuma trabalhar aqui na parte de SEO, né, é a questão das imagens, tá? Então, por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo de receita, né? Quando a gente procura receita de bolo de limão no Google, ele mostra aqui alguns rich snippets de sites, né? Então ele pega aqui o Tudo Gostoso, receita Nestlé, Pingo Doce, mas notem o seguinte, que a imagem da matéria está sendo puxada aqui. Imagem é uma coisa que costuma ser, o pessoal não costuma dar muita atenção, mas que é uma forma de também ranquear. Você já parou para pensar nisso? Que às vezes a pessoa ela gosta de fazer a busca direto pela aba de imagens? Tem muita gente que faz isso, que vai direto no Google Imagens e aí procura tipo receita do bolo de limão e entra direto na imagem que ela achou mais legal. Então também é uma forma de você adquirir tráfego vindo diretamente das imagens. E resultados locais, que também é super importante em SEO, a gente fazer SEO local. O que é o SEO local, antes de mais nada? SEO local, gente, não tem segredo. É literalmente a combinação da palavra-chave que você quer aparecer, que você quer ranquear, mais o local. Então, por exemplo, melhor restaurante japonês de SP. Então, aqui, quem é de São Paulo sabe que é assim que geralmente o pessoal procura, né? Isso aqui você consegue validar também olhando as ferramentas ali de busca. Então, olhando no SEMrush, né? Olhando até no Google Trends para ver quais são os termos que as pessoas buscam, né? A combinação de termos. E aí, claro, depois você pode fazer uma variação, né? Então, melhores restaurantes japoneses de Moema, de Perdizes, enfim, da Bela Vista. Você pode usar bairros, você pode usar outras cidades, dependendo, obviamente, do seu cenário, do seu caso, né? Do seu cliente. Então, se você tem um restaurante, uma cafeteria, um negócio local que tem um endereço que as pessoas precisam ir, isso aqui é uma forma muito eficiente de você otimizar. Colocar no seu site, colocar no seu perfil do Google Meu Negócio a palavra-chave que as pessoas utilizam para encontrar você, né? A palavra-chave genérica sem a sua marca. É uma das formas de otimizar isso. Criar conteúdos relacionados a esses termos também. Então, é uma das formas de você aparecer localmente, fazer o SEO local. E aí, a gente tem a parte de resultado de e-commerce. Resultado de e-commerce, pessoal, também é um ponto bastante relevante, né? Para quem está acompanhando aí no momento que eu estou gravando esse vídeo, a OpenAI disse recentemente que vai lançar essa parte ali de e-commerce e que vai começar a vender anúncio também, né? Então, isso vai sair do próprio Google para lá também. E quando a gente olha aqui para resultado de e-commerce, esses resultados eles não são anúncios, eles são orgânicos. E eles aparecem aqui porque os sites estão preparados com marcação de dados estruturados, que é uma coisa que a gente vai falar na parte técnica, para aparecer aqui. Então, quando alguém procura, por exemplo, Apple AirPods, ele aparece com o título aqui, com o preço, ele já pega o preço da página e ele já pega as avaliações da página, porque isso são coisas
que são critérios de avaliação do usuário, que já são importantes para o usuário no momento em que ele está fazendo essa compra, né? Então ele gosta de verificar já as avaliações em relação ao produto e ele tende a clicar no que tem uma maior avaliação. Então, isso tudo são coisas que podem ser otimizadas no seu site. Então, se você tem um e-commerce, uma LP de produto, você precisa ter marcações de dados estruturados dentro da sua página para que você, quando alguém procure sobre você, sobre o seu produto, ele apareça aqui com esses dados. Beleza? Bom, pessoal, vamos para o módulo aqui de EEAT, que é uma sigla super importante em SEO/GEO, né? Agora também com os LLMs também é bastante relevante. Vamos entender o que significa essa sigla, tá? Antes de mais nada, pessoal, EEAT significa experiência, expertise, autoridade e confiança. Pessoal, essa sigla, ela representa ali sinais que são enviados ali, né, para o Google avaliar a qualidade e a confiabilidade do seu conteúdo. Então, quando a gente fala hoje de conteúdo na web, a gente sabe o quão relevante é eu me assegurar que o que eu tô vendo é real, que existe uma pessoa que, de fato, humana, que revisou aquilo, que, enfim, eu não tô caindo numa fake news, né? Então, que tem dados, tem embasamentos. Isso faz parte do EAT, tá? Como que eu reforço isso no meu site, tá? Eu reforço isso trazendo itens que são essenciais para o EAT. Por exemplo, se eu vou criar um blog e eu vou começar a publicar conteúdo, eu preciso ter assinatura. Eu preciso assinar por uma pessoa com a fotinha dela, com o LinkedIn dela, para o Google e para as LLMs entender que aquela pessoa que assinou aquilo tem capacidade para poder escrever sobre aquilo. Principalmente se a gente está falando da área de advocacia, área de saúde, tá? Então, se você tem uma clínica ou você vende software para clínica ou coisa do tipo, para médico ou se você é médico. Então, tudo isso conta no momento de ranqueamento. É um sinal de ranqueamento. Então, se você tem um site que produz conteúdo para poder aumentar o número de palavras-chave que você ranqueia, é muito importante que você tenha um EAT bem estabelecido, tá? Então, não se esqueça, o principal do EAT é a gente ter assinatura, né, nos conteúdos. Se você tem uma empresa, colocar marcações de dados estruturados da sua empresa relacionados a endereço, CNPJ, avaliação, né? Então, tudo que você puder reforçar que aquilo que tá ali no seu site é real, você deve fazer. Existe também um outro aspecto que a gente considera aqui no EAT, que é a parte de autoridade, que eu até coloquei aqui na tabelinha para vocês, né, que é baseada em backlinks e menções de outros sites. E no caso ali do GEO, é medida pela frequência e contexto em que o conteúdo é usado e como fonte confiável. Então, basicamente, o que é o backlink? Backlink são links que vêm de outros sites para o seu site. E aí, basicamente, aqui a gente está falando de aumentar o número de citações, menções de outros sites para a sua empresa. Aqui, pessoal, existe um ponto que é bem complicado, porque a prática de aumentar backlinks, ela é uma prática bem lenta, bem devagar, bem difícil de fazer. Então, geralmente, as pessoas, quando elas começam a trabalhar essa parte de backlinks, elas acabam desistindo, porque realmente você tem que, para aumentar o número de backlinks, você precisa contatar outros sites, outros blogs, né, pessoas que escrevem, etc, e pedir para elas colocarem link ali, e geralmente elas vão pedir uma coisa em troca. E aí, o Google, nas guidelines deles, né, eles dizem que isso é uma coisa que tem que ser feita naturalmente, que você não deve forçar isso, ou seja, você não pode comprar, você não pode, oferecer algo em troca. Então, a gente faz isso na prática, mas não é o mais bem recomendado, né? Principalmente comprar, tá? Não é recomendado comprar backlinks, porque você comprar backlinks de qualidade duvidosa, qualidade ruim, não vai agregar em nada no seu projeto. Então, qual que é a forma mais fácil de você conseguir se tornar relevante nessa parte de autoridade? Fazendo conteúdo relevante, que naturalmente as pessoas queiram te citar, que naturalmente vai fazer com que você seja mencionado. Então, por exemplo, fazer um infográfico, fazer uma pesquisa dentro do seu segmento que, de fato, traga algo relevante, que não seja só feita com IA. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de um cliente aí da área de tecnologia, de pagamentos que eu atendo, e esse cliente, ele vem focando bastante nesses últimos 12 meses em aumentar o número de estudos do segmento, tá? E aí, esses estudos dos segmentos, eles começaram a ficar tão relevante ali para o nicho deles, que naturalmente
a mídia começou a citá-los, porque a mídia era muito carente de estudos dentro do segmento, por exemplo, dessa parte de tecnologia de pagamento, para e-commerce, e aí, a partir do momento que a gente começou a fazer esses estudos junto com o cliente, a gente começou a ver um resultado bastante positivo, natural, ali nessa parte de backlinks. Então, é uma das formas que dá para você acrescentar aí a autoridade de uma forma, entre aspas, natural. Então, o principal aqui é você entender o que o meu target, né? O que o meu usuário target, qual que é a dor dele e qual que é o tipo de conteúdo, qual o tipo de informação que geralmente agregaria para esse cara, sem eu tentar vender, né, para ele. Se eu publico essa informação ela seria única, que só eu criei, né? Então, uma pesquisa, um estudo é algo que é único, com dados que eu criei, né? Então, eu peguei minha database de clientes, eu fui lá, consultei essa database e a partir disso eu gerei um estudo. Isso é único, é só eu que fiz, aquele dado é meu. Então, isso é uma coisa que é relevante fazer. Agora, se você chegar para mim e falar assim, Luiz, mas eu tô começando agora, eu não tenho estrutura para fazer isso, eu não sou um cliente grande, tá tudo bem. O que você pode fazer você pode pegar estudos, né? Você pode pegar estudos de mercado, aí eu não sei qual que é a sua área, então vai depender da sua área, e aí você pega instituições que são relevantes para o seu nicho, instituições que fazem estudos, né? E aí você pode pegar esses estudos e fazer análises em cima desse estudo, tá? Então você pode fazer posts criando análises em cima desses estudos, você pode quebrar, né, esse conteúdo ali para que ele seja mais digerível ali para um formato de redes sociais, por exemplo. Então quanto mais você conseguir gerar valor para o seu potencial target, mais relevância você vai ter também, inclusive nas LLMs. Um outro ponto é que, por exemplo, posts, né, aí em redes sociais, como o LinkedIn, ou até mesmo aqui no YouTube, em TikTok, etc., também podem agregar de certa forma, porque se você coloca um link ali do seu site no seu LinkedIn e aponta aqui, né, para o seu site publicado, ele também é um backlink. Mas, obviamente, que o algoritmo por detrás do Google e das LLMs, eles não são bobos, né? Então eles sabem que aquele backlink, ele é um backlink de altíssima qualidade, mas ele não é um backlink tipo de um site normal, entre aspas, né? Ele é de uma rede social em que é open forum, né? Então qualquer pessoa pode ir lá e publicar. Então, aqui essa parte de autoridade, ela costuma ser, realmente, essa parte do EAT costuma ser um pouco mais complicada, então faça o que está ao seu alcance agora. Vai publicar o seu site? Mantenha as informações relacionadas a quem a sua empresa é, o seu CNPJ, etc., o mais evidente possível. Claro, né, sem que essas informações prejudiquem você, então informações que podem estar públicas e que são públicas. E quando você for publicar conteúdo, for ter um blog, sempre coloque a sua bio, coloque uma foto, coloque um link para o seu LinkedIn, para o seu Instagram, etc. Tá? Então, esse cruzamento de informações é bastante relevante também, beleza? Pessoal, nosso próximo módulo aqui é o módulo de taxonomia e arquitetura da informação. Isso aqui é muito importante, principalmente quando a gente fala de e-commerce, tá? Mas se aplica aí a todos os tipos de sites. O seu site, quando a gente fala de um site bem feito em relação à taxonomia para SEO, para GEO, a gente está falando de um site que ele é bem estruturado. Então, significa o quê? Que é um site que ele tem categoria, subcategoria, tag, né? Toda essa parte ali bem estruturada. Então, se eu tenho um site SaaS, não estou falando de e-commerce, é um site SaaS, de Software as a Service, por exemplo, que eu tenho um serviço que eu ofereço para o meu cliente, numa assinatura, etc. O trabalho seu de taxonomia é muito fácil, né? Você manter realmente uma navegabilidade que seja inteligente, né? Então, que a pessoa ela consiga acessar, navegar pelo seu site sem problemas. Porque se uma pessoa consegue acessar o seu site, navegar ali sem problemas, sem confusão, com certeza o crawler, né, os robozinhos por detrás, tanto da busca tradicional quanto dos LLMs, vão conseguir também acessar e navegar esses sites. Agora, quando a gente fala de e-commerce, principalmente e-commerce com uma grande quantidade de produto, conforme o e-commerce vai crescendo, você vai meio que se perdendo num limbo de coisas. Então, tente manter o seu e-commerce o mais padronizado possível. Então, se eu sou um e-commerce de roupa, por exemplo, eu tenho um guarda-chuva ali de moda e eu tenho calçado. Aí embaixo de calçado eu tenho tênis casual, sapato social, aí roupa, camiseta básica, calça jeans,
acessório, bolsa, relógio. Então, eu tenho uma navegabilidade que ela é prática, né? Isso é muito relevante quando a gente fala de crawlers, quando os crawlers, robozinhos, eles vão analisar o seu site. Tem, na prática, algumas coisas que a gente vai precisar fazer para um site grande, e até para um site pequeno também, para melhorar, né, essa parte ali do crawlamento e da indexabilidade, que eu vou também falar na parte técnica, mas uma coisa que é importante vocês saberem antes de sair fazendo um site, pense na estrutura dele antes de você colocar ele no ar, tá? Um ponto também que é muito importante aqui quando a gente fala de arquitetura, principalmente para site pequeno, comparado ele com um site grande, é o seguinte, que a gente precisa falar sobre silo, né, que a gente também pode chamar aí de... São coisas diferentes, mas quase iguais ali, que é silo ou clusters, tá? Então, quando você tem um site pequeno que você está começando, que você, entre aspas, não é ninguém ali no meio de tantos resultados orgânicos, você precisa provar, de certa forma, para o Google, para as LLMs, que você é relevante, que você tem informação relevante que pode ser compartilhada. Como que eu faço isso, pessoal? Trabalhando o que a gente chama de clusters. Clusters de informação, clusters de páginas. Então, dei o exemplo do e-commerce, agora indo aqui para um site que não é e-commerce, que é um SaaS, que eu tenho um portal ali de insights e conteúdo. Eu vou criar um cluster. Um cluster, ele sempre vai ter um pilar, e aí, em volta do pilar, ele vai ter as nossas páginas clusterizadas. Então, por exemplo, se eu sou uma consultoria de SEO, eu tenho um pilar, eu tenho um conteúdo que é pilar, que fala tudo sobre SEO, e aí ao redor desse conteúdo de SEO, eu crio vários outros conteúdos que são relacionados a SEO. Então eu crio, por exemplo, um conteúdo falando qual a diferença de SEO e de EO, aí eu crio um conteúdo falando sobre como fazer um funil de vendas, que tem uma relação bem mais distante com SEO, mas tem relação, porque SEO acaba estando abaixo de um funil. Então, por exemplo, eu preciso pensar qual é a dor do meu target, e aí, a partir disso eu mapeio ali um pilar e os clusters em volta daquele pilar. E aí, a partir do momento que eu tenho vários pilares, eu começo a crescer, a ter relevância, tá? No meu nicho, no meu segmento. Então, isso é essencial tanto para SEO quanto para DEO, tá? E claro que aí eu posso usar o IO para me ajudar nesse caso. Bom, e aí seguindo aqui para a parte de heading tags, que é uma parte extremamente importante que vocês precisam saber também quando a gente fala de SEO, e que é uma coisa fácil de fazer, gente. Quando você cria um site, você tem dois elementos em cada uma das páginas do seu site que você consegue alterar na página de resultado de busca do Google, por exemplo, que é o title, que é o título da sua página, e a metadescrição, que é a descriçãozinha ali embaixo desse título. Essas coisas, elas seguem algumas regrinhas, tá? Então, o título, ele geralmente, que é esse título azul aí, ele tem entre 50 e 60 caracteres, tá? No entanto, vale frisar que agora com as LLMs, esse limite meio que caiu por terra, assim, então, às vezes também o próprio Google, tipo, você coloca um title e ele não seleciona esse title. Então, o ideal aqui é você sempre manter ali uma cautela para não passar muito do número de caracteres, mas não se limite a esse número se, eventualmente, você achar que você precisa colocar mais informação ali que faça essa página ser clicável. O mais importante é o seu title, a sua metadescrição, ela precisa fazer o usuário querer clicar para você conseguir aumentar o seu CTR. Então, se você está fazendo uma página aí de, claro, a home do seu site, aí, claro, vai ter a sua marca, explicando o que você oferece. Precisa ter geralmente ali a sua keyword, né, a palavra-chave daquela página. Agora, se eu estou produzindo uma página de um conteúdo, o ideal é que eu já traga logo no início do title a palavra-chave, assim como na metadescrição. Por que que a gente fala isso? Porque quando o crawler ele vai ler a sua página, ele lê ela através do código, né, do código-fonte da sua página, tanto a LLM quanto o bot ali do Google. Ele vai ler da esquerda para a direita. Então, quanto antes você colocar a palavra-chave, o que se refere àquela página, mais fácil vai ser para o robozinho ler e entender e fazer o processo de indexabilidade e de ranqueamento, que a gente falou lá no início, para você aparecer para aquele termo, né? Para aquele termo genérico ou para o termo da sua marca. Aí aqui a metadescrição, né? Como vocês podem ver. Então, uma coisa que é importante é que assim, a metadescrição e a title tag, ambas não influenciam em ranking, tá? Diretamente. Mas é importante eu colocar a palavra-chave ainda assim no title e na metadescrição, porque, querendo ou não, elas são lidas no processo de indexabilidade. Então,
para a LLM criar uma ideia do que aquela página contém, ela precisa passar pela title, pela metadescrição, assim como o crawler do Google, tá? O mais importante aqui é você tornar ela o mais clicável possível, mais, entre aspas, clickbait possível, tá? E aí, que um ponto que o pessoal costuma se perder bastante ainda falando de tags, né? E quando a gente fala de tags aqui, esse nome ele vem pelo fato de que quando a gente fala no seu site, você tem o site da forma como você enxerga ele ali como humano, mas o robô, né, a máquina, ela enxerga aquilo como um código, né? E aí aqui, quando a gente fala de tag, a gente está falando das tags do HTML, tá? Que é uma linguagem ali de código. Então, quando eu estou produzindo uma página, pessoal, eu preciso que essa página ela tenha uma hierarquia de títulos. O que seria essa hierarquia de títulos? Para o robozinho, tá? No HTML, eu tenho marcações de relevância de títulos. Então, se eu tenho uma página, por exemplo, eu peguei um exemplo aqui de software para clínicas. A página principal é a página do software para clínicas, né? Eu tenho um guia completo de software para clínicas. Eu só posso ter um título principal, um H1, tá? Uma marcação de H1, que é o meu principal da página, que é esse aqui. A partir disso, aí eu começo a ter intertítulos. Então eu tenho H2 e depois do H2 eu tenho do H3 ao H6. Quanto maior é o número, ou seja, quanto mais próximo do 6, menos relevante a máquina entende que aquela parte, aquele título é. Quanto mais próximo do 1, mais relevante. H1 eu só posso ter uma vez. H2 a H6 eu posso repetir, tá? Então, por exemplo, se eu tenho subtítulos aqui nesse conteúdo e eles estão no mesmo nível de relevância, eu vou ter mais de um H2. É normal ter mais de um H2. Agora, se eu tenho intertítulos dentro do H2, então se eu estou falando de principais benefícios, eu vou listar os benefícios, como no exemplo que eu estou dando aqui, os benefícios em si, eles vão ser H3. Entenderam? Então, isso é muito importante vocês terem ali em mente, quando vocês estiverem criando uma página. Se você estiver criando um site com uma IA, enfim, usando, por exemplo, um Lovable ou qualquer outra ferramenta de IA, até mesmo ChatGPT, Perplexity, qualquer coisa assim, você pode pedir, obviamente, sempre para a ferramenta ela te fazer um site que já seja 100% otimizado, tá? Então, ela já vai entender, né, a parte da hierarquia. Agora, se você possui um desenvolvedor, etc., você pode pedir para o desenvolvedor fazer as devidas correções. Se você publica conteúdo no WordPress, você precisa fazer essas marcações manualmente quando você estiver publicando conteúdo lá no WordPress, tá? Bom, um outro ponto também, ainda falando aí de tags, que geralmente o pessoal passa batido, é a tag out. O que é o out, pessoal? Esse nome ele vem de texto alternativo. Por quê? Porque o texto alternativo, ele é alternativo à imagem que eu tô lendo, que eu tô vendo, né? Então, por exemplo, eu tô vendo aqui uma imagem dentro de um conteúdo do blog da Conta Azul, de uma calculadora com várias notas, né? Notas fiscais. Eu vejo isso, mas, por exemplo, quem tem alguma limitação em relação à visão, ou, por exemplo, que está lendo o site através de algum software, ou até mesmo os bots, os crawlers, agora que eles estão começando a entender imagem melhor, mas eles não entendiam. Então, a gente sempre coloca no o elemento out uma descrição dessa imagem, tá? Então, a gente colocava antes pensando, obviamente, também na pessoa que tem a limitação, mas também principalmente pensando no crawler. Agora o crawler já consegue ter uma ideia do que é a imagem, mas a gente pode ajudar ele para ele gastar menos tempo lendo a imagem e mais tempo indexando as nossas páginas. Então é sempre importante você dar uma descrição da imagem, tá? E esse elemento out você precisa preencher em cada imagem que você faz. Então você vai publicar um conteúdo, você vai publicar um LP, você precisa preencher o elemento out. Dica, não sei como preencher o elemento out, Luiz, tem que ser um negócio pequeno, é tipo um tweet, tá? Você não precisa fazer isso manualmente, você pode inclusive jogar no ChatGPT a imagem e pedir para ele te trazer um elemento out para você colocar ali na sua página, tá? Então, aí você pode me perguntar, né, mas por que eu vou fazer isso então? Eu vou preencher o elemento out se eu vou ter que jogar no ChatGPT para ele ler a imagem, então ele vai saber o que é a imagem. Sim, gente, só que, por exemplo, quando o bot ele for passar pelo seu site no processo de indexação e renderização, a gente não quer que ele tenha o trabalho de ter que entender aquela imagem, porque quanto mais rápido ele passar pelo seu site, pelas suas páginas, mais páginas ele vai conseguir renderizar, mais páginas ele vai conseguir indexar mais rápido. Então, tudo que você puder otimizar nesse processo, melhor, tá? Então, por isso que é importante a gente ter esse elemento out preenchido.
Pessoal, espero que vocês estejam comigo ainda, porque a gente tem aqui o nosso último módulo, tá? Desse primeiro capítulo aqui do curso, que é o de tipos de conteúdos. A gente vai entrar um pouquinho aqui em conteúdo já, porque nossas próximas aulas a gente vai, obviamente, falar sobre como escrever conteúdo otimizado. Mas uma coisa que vocês precisam saber é quais são os tipos de conteúdo que existem hoje, né? Então, a gente tem o conteúdo evergreen, que é um conteúdo que ele nunca vence, né? Ele não depende ali de data, ele continua relevante aí por anos. E a gente tem alguns exemplos, né? Então, o que é marketing de conteúdo, guia completo, como escolher uma câmera para gravar vídeos em casa. Esse tipo de conteúdo, ele vai sempre ter gente procurando sobre, e ele não morre. Então, assim, é um conteúdo que eu não tenho tanta... ele não é acoplado a um tempo, né? Um período. Porque quando eu tô falando de notícia, quando eu tô falando de algo que é do momento, né? Que bomba, ele bomba, mas ele morre, né? Muito rápido, muitas vezes. Então, por isso que o conteúdo evergreen, por muito tempo, ele foi um divisor de água para fazer com que sites crescessem muito rápido. Porque um conteúdo como esse, por exemplo, que o foco deles aqui, no caso, era crescer para marketing de conteúdo, tinha até então, antes do ChatGPT, muito volume de busca. Ainda tem, mas menos por conta das LLMs, porque a pessoa já vai direto no ChatGPT e procura. Mas isso não significa que o conteúdo evergreen não continue sendo relevante para você, porque ele continua sendo relevante para dizer para as LLMs e para os bots ali da busca tradicional sobre o que se trata o seu site. Quais são os assuntos que você está abordando aí na sua empresa. Então, isso tudo ajuda a dar contexto para o seu site. Então, isso é muito importante. É importante sim a gente fazer conteúdo evergreen. Um outro ponto também que é relevante em relação ao conteúdo é a questão do conteúdo atualizado, que eu chamo particularmente de refresh. Esse tipo de conteúdo, ele é um conteúdo que ele soma ali a questão do atemporal, do evergreen, com o temporal. Então, por exemplo, regras do INSS, tendências do SEO, são coisas que mudam ano a ano, né? INSS, hora ou outra muda, tendência do SEO, então nem se fala, muda todo ano. Então, é sempre importante eu ter atualizações desses conteúdos. Então, todo ano eu deixo lá no calendário, no caso dos clientes, eu deixo um calendário que eu acompanho quais são conteúdos relevantes que eu preciso atualizar todos os anos. E aí, todos os anos eu faço esse trabalho. Claro, tem conteúdo que, a depender do seu nicho, do seu mercado, você precisa até trabalhar nesse conteúdo de 3 em 3 meses ou até menos. Então, vai depender muito do seu nicho, tá? Do tipo de palavra-chave e que você precisa ranquear. E aí você define o quanto que você precisa, de fato, retrabalhar esse conteúdo. E, claro, a gente tem um conteúdo também sazonal. Esse conteúdo sazonal é aquele conteúdo que ele é ligado ali a períodos específicos do ano. Um exemplo dele é a Black Friday, né? Então, Black Friday a gente sabe que todo ano bomba, tem uma busca muito grande. Então, para eu conseguir ranquear para Black Friday lá de 2027, eu já estou produzindo uma LP hoje, de 2027, porque eu sei que tem muita concorrência. E aí eu já tô fazendo eu já tô trabalhando um ano antes, né? Eu já trabalho ali nesse conteúdo. Então, virou a Black Friday desse ano, eu já tô trabalhando na Black Friday 2027. Então, esse tipo de conteúdo sazonal, a gente tem que, obviamente, também aproveitar ali quando tem essas oportunidades de trabalhar conteúdos em cima de tópicos que estão bombando. Em resumo, a gente tem, numa boa estratégia de SEO, a gente tem 3 tipos de conteúdo, que são esses conteúdos evergreen, que são os conteúdos que nunca morrem, os conteúdos atualizados, que são os refreshes, e os conteúdos sazonais. Uma boa combinação desses conteúdos ali na sua estratégia de orgânico vai fazer com que você envie sinais muito positivos e relacionados ao seu tópico para os modelos de busca. E aí, com isso, você vai conseguir, aos poucos, ranquear para palavras-chave, para prompts que são extremamente relevantes e nichados e que tem uma dificuldade maior. Porque você vai dizer para os mecanismos de busca que você é relevante dentro daquela área, ao ponto de você ter muitos conteúdos relacionados ao seu nicho, ao seu segmento. Então, por isso que é importante a gente ter esses tipos de conteúdos aí na nossa pauta, beleza? Bom, pessoal, conclusões aí que a gente pode tirar então dessa nossa mega aula foi que, olha, o SEO mudou, né? Agora a gente precisa incluir a IA no nosso planejamento, então agora vocês já sabem, então saindo daqui com isso claro, né? O que é o SEO, o que é o IO e o que é o GEO. O objetivo agora não é mais só ranquear, é aparecer e ser citado, ser mencionado.
O Google e as LLMs, elas funcionam de formas diferentes, então isso muda um pouco o jogo, apesar de os sinais que eu trabalho para a busca tradicional ajudar nas LLMs e vice-versa. Então eu preciso entender essa diferenciação do jogo, né? As LLMs faz com que a gente tenha resultados que são muito mais personalizados. Então, palavras-chave mais conversacionais costumam a me trazer um resultado melhor nas LLMs. O EAT continua sendo extremamente relevante, tanto para a busca tradicional quanto para a busca generativa. A questão da arquitetura e da taxonomia também são partes da estratégia e não apenas meros detalhes técnicos. Então, antes de fazer um site, planeje, né? Planeje ali toda a estrutura do seu site, principalmente se você for trabalhar com e-commerce. Heading tag, title, meta e out continuam sendo fundamentais. Eu expliquei para vocês que isso ajuda vocês a economizar o crawl budget de vocês. E o conteúdo ele precisa ser equilibrado e continuar tendo ali um equilíbrio entre evergreen, atualizado e sazonal. Se eu tenho um calendário que segue esses três pilares, com certeza você vai continuar enviando sinais relevantes para a busca tradicional quanto para a busca generativa. E isso vai te ajudar ali a ranquear para termos e prompts que são mais concorridos. Bom, pessoal, espero que, se você chegou até aqui, né, que você tenha gostado. Se você aprendeu algo relevante aqui nessa mega aula, por favor, só vou te pedir para você se inscrever no canal, deixar um like aqui que me ajuda bastante e um comentário me dizendo aí o que você achou, se você sentiu falta de algum conteúdo ou se você ficou com alguma dúvida. Continue acompanhando os vídeos, se você estiver vendo aqui no YouTube, os próximos vídeos que vão vir por aí. E continue estudando a SEO. GEO é uma coisa que nunca para de mudar, né? Então a gente precisa sempre se atualizar em relação ao que está acontecendo. E espero que isso tenha ajudado vocês aí a dar um pontapé inicial com essas bases que eu trouxe do SEO GEO, tá bom? Então espero você na próxima aula. Até mais!